com o concurso público. Óbvio que tem algumas partes, algumas áreas do serviço público que nós temos que qualificar. Nós achamos que, com relação à educação, nós precisamos fazer uma revolução. Eu tenho dito que no primeiro dia de governo nosso, nós vamos aplicar o piso nacional do magistério. Agora, nós temos que, eu tenho um sonho que é fazer com que Pernambuco, os profissionais de educação queiram vir para cá. Hoje, quem quer vir para cá é soldador, entendeu? É gente para trabalhar em refinaria, estaleiro. As pessoas que se formam em pedagogia aqui estão indo dar aula em outros lugares. Por quê? Porque aqui você não tem espaço. Os professores estão fugindo daqui. Então, nós queremos que os professores venham para cá. E, para isso, é preciso que a gente recupere a UPE, construa um plano de cargos e carreiras que valorize a profissão do magistério, certo? Que se tenha carreira, que se tenha salário, e, a partir daí, eu tenho certeza que só nesse aspecto nós vamos garantir, vamos dizer assim, uma pequena revolução muito importante na educação aqui no nosso estado. Nós estamos, neste momento, em TV aberta no canal 22 para toda a região metropolitana do Recife. Quero agradecer a sua audiência, agradecer aí a sua preferência, a sua participação pelo telefone. Também através das nossas retransmissoras, TV Tabocas, canal 18, Vitória de Santo Antão, em Timbaúba, no canal 21, Vicência, canal 28, e através de todas as retransmissoras em Taquaritinga do Norte, né, em Serra Talhada. Nosso muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. Estamos também para a região metropolitana do Recife, na Cabo Mais, canal 20, na NET TV, nos canais 45 e 58, e para todo o planeta, através da rede mundial de computadores, no www.tvnova.tv.br. Você pode mandar a sua mensagem através do site ou do telefone. O site é esse aí, www.tvnova.tv.br. O telefone está livre para a sua participação, 3429-1982. Você fala com a ouvidoria, fala com a produção do programa, né, diz como é que está aí o desempenho do candidato e pode conferir também a agenda, o nosso cronograma de entrevista. Só faltam mais 3 candidatos, né, já entrevistamos todos, né, até agora. Deixa eu apresentar aqui a bancada de jornalistas convidados. Né, convidamos para participar do programa o Everson Teixeira, ele que é repórter da rádio CBN do Recife, que está aqui conosco para fazer perguntas para o candidato Edilson Silva. Convidamos também ele que é radialista, né, Carlos Miguel, radialista da Rádio Jornal do Comércio, e a editora do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, Andréia Tavares. Eu vou começar com o Carlinhos. Carlinhos, boa noite, prazer, uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Pedro, obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite, Edilson. Boa noite. Edilson, vamos voltar um pouco atrás na sua trajetória política. Você, na sua área, quando começou a sua militância, passou pela Escola Técnica, Grêmio Recreativo, depois na Refes, aí veio os partidos PT, PSTU e agora no PSOL. E aí, tomando até como partido, a princípio, a pergunta do inicial de Pedro Paulo: por que como candidato a governador? Porque você nunca passou pela sua cabeça em ser candidato a vereador, depois deputado, até para fortalecer um pouco mais o pessoal aqui em Pernambuco? Carlos, bem, não é Grêmio Recreativo, é Grêmio Estudantil. Perdão, Grêmio Estudantil. E começou lá embaixo, eu tinha 15 anos de idade, né? Olha, Carlos, eu tenho mais de 25 anos de vida política nos movimentos sociais e na sociedade civil. Então, eu, enquanto sindicalista do setor de transporte, tive que discutir com ministros, tive que discutir com governadores, tive que discutir com deputados, tive que fazer trabalho dentro do Congresso Nacional, na Comissão de Viação e Transportes. Como dirigente da CUT, tive que discutir muito o nosso país, discutir muito os graves problemas, sempre a partir da sociedade civil. Como coordenador do Movimento Negro, tive que discutir no Congresso Nacional políticas públicas para a população afrodescendente do país. Como assessor de movimentos sociais, tive que trabalhar muito com o poder público e com o setor privado também. Então, nós temos uma larga experiência, porque política não se faz só dentro de partido. Política se faz todos os dias. Quando acabar a eleição, nós vamos continuar fazendo política. Nós vamos continuar fazendo controle social. Nós vamos continuar dialogando com os conselhos. Nós vamos continuar participando das conferências. Nós vamos continuar, no âmbito da sociedade civil,
debatendo junto aos governos, junto aos legislativos, junto às esferas institucionais, as necessárias alterações, projetos de lei, políticas públicas para melhorar a vida da nossa população. Infelizmente, no Brasil, nós não temos visibilidade para todo esse trabalho que é feito. Mas muito dos direitos que nós temos hoje, eles não são construídos no âmbito de quem governa, né? Ali é onde, vamos dizer assim, é o cume do processo. Mas existe um longo percurso que é feito e que tem muita gente envolvida. Nós temos, por exemplo, comitês de bacia, por exemplo, dos rios, né, que trabalham cotidianamente no sentido de estar protegendo aqueles biomas, de estar discutindo como é que se utiliza. Então, isso tudo é experiência. Isso tudo é experiência. E nós temos essa experiência. E são mais de 25 anos de experiência. Nós não entendemos que fortalecer um partido significa disputar de forma esfomeada uma vaga no parlamento. Nós achamos que é muito importante o parlamento, o pessoal tem parlamentares, tem vereadores, deputados estaduais, federais, senador. E agora, nós temos um tempo, né? Pernambuco é um estado em que as condições políticas para o PSOL nos impuseram essa condição de construir o PSOL dessa forma e desse jeito. E nós estamos indo muito bem. Nós estamos indo muito bem. Saímos do zero, absolutamente do zero, fundamos o partido em 2004, lançamos uma candidatura absolutamente desconhecida aqui no estado, tivemos um excelente desempenho. Nas eleições de 2006, 2008, lançamos candidatura em 10 municípios aqui do estado, de praticamente todas as regiões do estado. Tivemos um desempenho muito bom aqui no Recife, né, com mais de 3% dos votos, sem condição nenhuma material, apenas resgatando um voto crítico, um voto de opinião. E hoje estamos aqui cumprindo um papel muito importante, porque nós queremos crescer, mas queremos crescer com qualidade, queremos crescer com coerência, não queremos inchar. Se nós quiséssemos ter uma vaga parlamentar a todo custo, nós poderíamos ter lançado uma candidatura minha, por exemplo, agora em 2010, mas nós entendemos que os acordos que nós teríamos que fazer para poder alcançar o mandato parlamentar iam descaracterizar aquilo que nós achamos que é o mais caro que nós temos, que é a nossa coerência, a nossa independência, a nossa autonomia. Então, para 4 anos, nós estamos aí disputando eleição apenas em 4 anos. Foi 2006, 2008 e 2010. Nós já nos constituímos indiscutivelmente como uma força política minoritária, é verdade, mas com uma tremenda autoridade moral aqui em Pernambuco. Andréia Tavares, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite mais uma vez e boa noite aos presentes e a quem nos assiste. Candidato, existem estudos em ciência política que mostram que a escolha do candidato à presidência passa por um viés diferenciado da escolha no Estado. Então, por exemplo, na escolha na esfera federal, as pessoas estão mais preocupadas com o bem-estar, com o consumo. E na escolha na esfera estadual, a preocupação seria segurança e saúde. Bom, pegando como ponto segurança, que me parece ser uma preocupação que o senhor tem também, eu gostaria de saber como é que o senhor analisa essa proposta, por exemplo, de Plínio, que é candidato do seu partido à presidência, de, por exemplo, descriminalização da maconha. Porque a gente sabe que a violência no Estado passa indiscutivelmente pelo acesso a questão dos alucinógenos, as drogas, a questão do crack está aí, e, de repente, a maconha, que parece está sendo vendida como uma ideia muito sutil de que não tem nada, que não tem problema nenhum. A gente tem Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente da República, também defendendo essa ideia. Mas o senhor não acha que seria uma porta de entrada para que esses usuários viessem a ter acesso a outras drogas? E isso não aumentaria, então, esse grande problema que a gente enfrenta no Estado, que é a violência? De forma nenhuma. O seu raciocínio é absolutamente inverso da realidade. Por que você não tem crimes em torno da venda de vinho? Por que você não tem uma rede criminosa em torno da venda de cachaça? Mas veja só, só um minutinho, porque a interferência tem que ser no momento que o senhor está respondendo. A gente tem um problema em Pernambuco que se chama crime de proximidade, ou seja, o maior número de homicídios, o senhor chegou a citar 17 mil, a gente sabe que são pessoas vinculadas, muito próximas às vítimas. Então, geralmente, são pessoas que estão com problemas ou de embriaguez ou são usuários de drogas. Sempre você está vinculado a isso. Então, ou seja, a maconha é uma droga, ela potencializa indiscutivelmente, os cientistas e médicos apontam essa questão, a agressividade do ser humano. Então, o que eu queria saber na realidade é se o senhor concorda ou não com a opinião do seu candidato à presidência, que é a descriminalização da maconha. Mas eu não vou responder sim ou não para você, eu vou ter que explicar. Olha só, certo, esse problema que você coloca do álcool e da droga não é um problema de crime, é um problema de saúde pública.
certo? Um sujeito que está embriagado e está numa festa, dá uma facada no outro, isso é um problema de saúde pública e um problema psicossocial que a gente tem que tratar de outra forma. A criminalidade que nos agride, né? Eu não estou falando de violência, porque uma coisa é violência, outra coisa é crime. Eu estou falando de criminalidade. Criminalidade. São duas coisas distintas. Então, nós entendemos que a criminalização de uma droga cultural como a maconha, ela contribui para o aumento da criminalidade. Por quê? Porque na medida em que você coloca uma droga na ilegalidade, ela cria uma rede de corrupção, uma rede ilícita em volta dela. Vou dar um exemplo bem rápido para você. Recentemente, nós tivemos uma lei seca com relação a álcool e com relação à venda de bebida em estrada, etc. e tal. Nós tivemos muitos problemas com relação a isso, com relação à corrupção do Estado, etc. e tal. Então, nós entendemos que a descriminalização da maconha, pelo fato de a maconha ser uma droga cultural, ela vai contribuir exatamente para a diminuição da criminalidade. E se nós dermos para a maconha um tratamento, não um tratamento de incentivo, o dia que tiver qualquer marcha aí na rua contra a propaganda de álcool, eu vou estar dentro, né? Porque eu acho uma hipocrisia que nós tenhamos com o álcool o tratamento que é uma boa ideia, que desce macio e reanima, entendeu? Que é gostoso, que é ótimo, enche a cara de cachaça, beba com moderação, mas pode beber. Eu acho isso uma hipocrisia, porque é uma droga do ponto de vista alucinógeno muito mais pesada. Então, é um contrassenso. Eu acho que a sociedade não deve incentivar absolutamente nenhum tipo de droga, mas acho que a criminalização da maconha coloca a maconha ao lado de drogas que precisam ser combatidas, porque são drogas que não são culturais, são drogas que causam um problema de saúde pública muito mais grave, causam um problema de criminalidade muito mais grave, e eu acho que para a gente poder focar o combate às drogas e o combate à criminalidade que as drogas permitem que as circundem, nós temos que ter foco. E o foco hoje é no crack, principalmente, e em outras drogas como a